Aqui vamos falar um pouquinho sobre a parte final, né, de 1980 até hoje, falar sobre a quarta geração que entraram os computadores pessoais. Então, desde daquele momento até hoje, começou então a ser utilizados circuitos integrados. E com isso deu a possibilidade de termos então computadores pessoais. Então, sistema operacional baseado em digitação de linha de código começou em 74, com o 8080 da Intel, que é a primeira CPU de 8 bits. Então, 8 bits aí, para quem não lembra, por exemplo, aí tinha o Nintendinho 8 bits, né? Era mais ou menos um computador parecido com aquilo que se tinha em 74 para fazer processamento. Aí depois, quando veio o Nintendinho, foi para utilizar na área dos games, né? Então, foi possível que inserir um disco flexível de 8 polegadas, que tinha sido recém-criado, para quem lembra, é aquele disquetão desse tamanho, tá? Que aí eu particularmente só vi um desse quando eu comecei a estudar e ele já estava em desuso, não era mais utilizado esses computadores, mas foi daí que iniciaram-se, então, os primeiros computadores pessoais. E eles escreveram, né, então, o sistema operacional chamado CP/M, né, que é o Control Program for Microcomputers, tá? Então, é um controle de programas para microcomputadores, né? Aí, depois, em 1980, daí começou com a Intel, aí veio a IBM, né? A IBM projetou o IBM PC. Então, fez o quê? Contratou Bill Gates. Então, para quem quiser assistir, puder, acho que até já indiquei, assistir o filme lá, do Piratas do Vale do Silício, que mostra sobre o começo aí da Microsoft, tinha uma relação aí também com a Apple, né? E a IBM aparece bastante nesse filme. É um filme interessante e ele mostra um pouco sobre esse começo. Fica indicado aí para quem não assistiu o filme, sobre essa parte, né, de licenciar o interpretador do BASIC, né? Então, quando o Bill Gates comprou o DOS, que ele vendeu para a IBM, ele acabou comprando o DOS, né, para fazer aí o pacote, né, para a IBM. Então, ele utilizou o quê? Um Disk Operating System, que é um sistema operacional baseado em disco, que a gente aí teve por muitos e muitos anos esse tipo de sistema rodando, né? Ele vendeu esse pacote que era o DOS/Basic. E depois de um tempo ele acabou revisando esse sistema operacional e gerou o que a gente conhece aí como MS-DOS, famoso MS-DOS, que é o Microsoft Disk Operating System, que é o sistema operacional de disco da Microsoft. E aí vocês já conseguem ver uma super relação desse sistema operacional baseado em disco com o que a gente tem hoje em dia. Então, assim, os computadores, do que eles começaram para o que eles chegaram hoje, eles tiveram uma evolução, mas você consegue ver muita correlação dos computadores daquela época com os computadores que a gente tem hoje. Óbvio, hoje com vários núcleos de processamento, hoje nós temos aí muito mais capacidade de processamento e de armazenamento e velocidade também de troca de mensagem, mas se vocês forem ver a essência, ela permanece muitas coisas muito parecidas. E posteriormente, então, eles inseriram aí os aspectos do Unix. Então, até então, todos os sistemas operacionais eram baseados em digitação e linhas de código. E o que veio depois, então, pessoal? Aí surgiu a nossa famosa GUI aqui, a interface gráfica do usuário, né, ou Graphical User Interface, a partir de 1960. Aí vieram as janelas, os ícones, os menus, o mouse. Inicialmente, isso daí tinha começado lá com a Xerox. Foi a Xerox, para quem conhece, a Xerox, a gente sempre fala, vai tirar uma fotocópia? Não, vai tirar um Xerox, né? Xerox é a marca das fotocopiadoras, e essa empresa, então, ela que começou com a apresentação com o desenvolvimento desse sistema de interface gráfica. E foi quem que chegou lá para pegar essa interface gráfica e transformar, então, revolucionar os computadores para que eles chegassem até as pessoas, né? Foi o Steve Jobs. Então, ele foi lá na Xerox, percebeu um super potencial
Steve Jobs chegou na Xerox, percebeu um super potencial dessa interface gráfica e ele produziu o Lisa, que foi o computador, só que ele era muito caro. Mas na sequência ele acertou com o Macintosh aí, famoso Macintosh, com uma interface gráfica muito amigável para o usuário. E aí começou todo aquele rolo lá com as disputas que o Bill Gates tivesse copiado, roubou a ideia do Steve Jobs, enfim, aí teve bastante confusão com relação a isso, mas o resultado é que hoje todo mundo tem um computador e ele utiliza, então, toda a interface gráfica e os recursos que foram desenvolvidos naquela época e perpetuam até hoje. Então, 99, a Apple baseia seu sistema operacional no macOS, né? Utilizando Unix também, a Microsoft com o sistema operacional Windows, sucessor do MS-DOS. O Windows, então, lançou aí diversas versões de 16, 32, 64 bits, tendo aí até hoje. Muitos computadores aí, até pouco tempo atrás, eu tinha um computador 32 bits, hoje já tem um 64, e a gente aí tem essa evolução aí da quantidade do tamanho das palavras aí que esses processadores, que esses computadores baseados em processador, que a gente já viu em arquitetura de computadores, utilizam. Então fica aí um estudo sugerido para vocês assistir o filme Piratas do Vale do Silício. E aí a gente tem então aqui a quarta geração, né, dos computadores pessoais baseados em sistema Unix, né? Então, o sistema Unix, ele é mais utilizado entre os servidores de redes em empresa, né, ele na sua essência, está muito presente em celulares, tablets, os nossos computadores que a gente utiliza aí, x86, por exemplo, os notebooks, e ele acabou sendo uma alternativa de popularizar, né, o Windows e outros sistemas operacionais aí que são baseados nele. Então, o que nós precisamos utilizar aí como padrão foram os chips chamados RISC. RISC são os de instruções reduzidas. Então, são instruções bem simples que fazem em altíssima velocidade algumas tarefas bem simples, como somar um valor de uma variável, mudar uma posição da memória de uma variável para outra posição de memória, excluir ou criar uma variável, fazer uma comparação. São instruções bem simples, assim, apenas uma tarefa simples, só que com alto desempenho, com alta velocidade. Esses chips, tipo RISC, de alto desempenho, eles que ajudaram, então, aí a fazer essa popularização dos sistemas operacionais. Então, acabam sendo usados em dispositivos móveis, por exemplo, que executam o iOS e o Android também, o sistema Unix. Aqui tem uma outra base aí, FreeBDS, que ele é uma derivação do Unix, e ele acaba sendo uma versão modificada dele, né? Integra aí os Macintosh moderno com o sistema OS X. Então, vocês podem ver que, no final das contas, são derivações ou baseados no sistema Unix, os sistemas operacionais modernos. E a quinta geração, de 1990 até hoje, da parte dos computadores móveis, vieram os smartphones. Então, criados em meados de 1990, fizeram uma combinação desse PDA, né, Personal Digital Assistant, ou assistente digital pessoal, junto com um telefone. Então, esse PDA aí, ele se assemelha mais ou menos ao que é um tablet que não tem que não tem a possibilidade de fazer chamada, né? Ele é um assistente pessoal, né, digital. Uma tela que você tinha ali algumas aplicações, e aí quando integraram com o telefone, então, aí começaram os smartphones. Então, na primeira década, o sistema operacional que era dominante, ele era esse Symbian OS. Então, muitos de vocês aí lembram, né? No Samsung, Sony Ericsson, Motorola, especialmente aquele Nokia, o Nokia bem comum que todo mundo teve um dia aí, ele era baseado e bem resistente, era baseado no sistema operacional Symbian. Aí, em 2002, vieram aí os BlackBerry, né? Aí o pessoal também já deve ter pego, alguns devem ter utilizado os BlackBerrys. E aí, daí veio a revolução mesmo dos smartphones em 2007, né? iOS, onde a Apple
fez para o iPhone, né, o sistema operacional da Apple para os smartphones. E aí, com isso, ocorreu que daí o sistema operacional Symbian, ele foi cada vez caindo em desuso, né, cada vez menos gente, que se tornou obsoleto. E 2008, por fim, veio aí a Google e lançou o Android, que é baseado em Linux. E ele é uma plataforma aberta, com isso ele se tornou muito mais popular, ele é programado em Java, e com isso, por ter uma comunidade de desenvolvedores muito grandes, em função dele ser aberto e livre, né, que ganhou uma popularização muito rápida, né, um crescimento muito rápido. Diferente do dispositivo da Apple, que ele é mais fechado, né, para você poder programar, assim, é uma coisa um pouco mais restrita, assim, né, e são só os dispositivos Apple que tem o iPhone, né, não é igual o Android, que você tem aí de diversos fabricantes que conseguem integrar dentro das suas eletrônicas, né, o sistema operacional do Android.